paz do Senhor, crianças! Estamos aqui em mais um sábado para trazer uma lição da Palavra de Deus, porque é na Bíblia que nós aprendemos todas as lições que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. E na lição de hoje, que está lá na nossa Bíblia, no livro de Daniel, nós vamos falar sobre um rei que recebeu uma mensagem misteriosa. Imaginem só, crianças, receber uma mensagem misteriosa em um momento em que ele achava que estava muito feliz. Vamos conhecer qual era esse rei? Olha só, a Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 6, que o rei Belsazar, sim, este nome mesmo, o rei Belsazar, certo dia resolveu dar um banquete com muita comida, com muita bebida, com muita comida gostosa. Mas sabe, crianças, aquele rei Belsazar, lá da Babilônia, ele achava que poderia fazer coisas e que Deus ele não ia castigar ele por conta das suas atitudes. E sabe o que foi que esse rei fez? Mandou trazer todos os utensílios que o seu pai, o rei Nabucodonosor, havia roubado lá do templo de Jerusalém há algum tempo atrás. Sabe, crianças, quando Deus viu aquelas coisas que o rei Belsazar estava fazendo, bem no momento em que ele achava que estava na melhor da festa, de repente, ele viu algo na parede do palácio que o deixou muito, mas muito assustado. Sabe o que foi que ele viu? Uma mão sem braço que estava escrevendo algo na parede do palácio. Crianças, a Bíblia diz que o rei Belsazar ficou tão assustado, mas tão assustado, que o seu rosto ele ficou pálido e os seus joelhos batiam um no outro, porque ele ficou com muito medo daquilo que ele estava vendo. Ele achava que fazendo aquilo, Deus ele ia simplesmente deixar passar despercebido, mas Deus ele desceu com juízo para o rei Belsazar. Sabe, crianças, muitos sábios que estavam lá naquela festa também viram aquela inscrição da mensagem misteriosa na parede. Olha só, ele estava admirado com aquilo que ele estava vendo. Era uma escritura que ele não estava entendendo. Ele não sabia o que aquela mensagem queria dizer. E muitos sábios que estavam ali também naquele recinto ficaram sem entender o que era que estava escrito ali naquela parede. Imediatamente, o rei mandou que parasse aquele banquete, porque ele queria uma interpretação daquilo que estava na parede. E por mais que os sábios olhassem, procurassem saber o que era que tinha ali, eles não conseguiam entender, porque estava em uma língua diferente. Quem deixou aquela mensagem ali na parede foi o próprio Deus. E o rei Belsazar, quanto mais o tempo passava, mais ele ficava assustado. Ele fez algo que estava desagradando a Deus. Sabe, crianças, o que ele fez foi um pecado muito grande. E como a gente sabe, pecado é tudo que desagrada a Deus. Quando a gente faz, quando a gente escuta, quando a gente sente, quando a gente vê, quando pensamos e até mesmo quando nós falamos. Se alguma dessas coisas aqui a gente fizer e desagradar a Deus, isto é um pecado. E naquele dia, o rei Belsazar, ele fez algo com as suas mãos, que foi pegar as taças do próprio palácio de Deus, que foi feita para a adoração do nosso Deus. E crianças, o tempo foi passando e os sábios, sem conseguir entender o que estava escrito ali naquela parede,
de repente, alguém que estava ali naquele banquete, a mãe do rei, a rainha mãe, ela se lembrou de um sábio que não estava ali naquele momento, porque era um sábio diferente, que em outras oportunidades, aquele sábio já tinha interpretado sonhos, já tinha feito coisas que ninguém conseguiu fazer. E aí, vocês querem saber quem foi esse sábio que não estava na festa, mas que era a única pessoa que poderia imaginar, que poderia decifrar aquela escritura na parede? Então, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai terminar de contar esta lição bíblica para vocês saberem quem foi esse sábio. Certo, crianças? Já já a gente volta. Voltamos, crianças! Acredito que vocês ficaram aí ligadinhos para ouvir o final desta lição bíblica que está maravilhosa. Então, crianças, vocês lembram que lá no banquete do rei Belsazar estava bem tenso, né? Todo mundo estava ali tentando entender o que é que estava na mensagem misteriosa da parede, que foi escrita com uma mão que não tinha braço, a mão do próprio Deus que chegou ali no banquete do rei Belsazar para colocar aquela mensagem misteriosa na parede. E o rei, ele ofereceu muitas riquezas para quem decifrasse aquela mensagem misteriosa. E vocês lembram que a tia falou que teve uma pessoa ali no banquete que lembrou-se de um sábio que não estava naquele momento do banquete? Pois bem, a rainha mãe, a rainha do rei Belsazar, lembrou-se de um sábio que se chamava Daniel. Sim, aquele mesmo que tinha sido levado cativo para a Babilônia há muitos anos atrás. Então, quando o rei Belsazar ouviu a sua mãe falar de Daniel, ele pediu para que aquele homem, aquele sábio, fosse chamado para a sua presença. E assim chegou Daniel ao banquete do rei Belsazar. E quando ele viu toda aquela cena, toda aquela situação em que os utensílios da casa de Deus, feitos para a adoração do nosso Deus, que merece toda a nossa adoração de forma respeitosa, de forma grandiosa, porque só Ele deve ser adorado. Ah, crianças, Daniel já repreendeu o rei por conta daquela atitude. E quando ele olhou a mensagem que estava escrita naquela parede, Deus, ele deu da sua graça para Daniel e ele interpretou aquilo que estava escrito na parede, que dizia assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Palavras diferentes, né, crianças? Realmente, as pessoas ali não iam conseguir decifrar, porque foi uma escritura do próprio Deus. Mas Daniel, conforme o Espírito do Senhor lhe concedeu, ele interpretou aquelas escrituras, que dizia assim: Mene, Mene, que quer dizer pesado foste na balança e achado em falta. Tekel, Parsim, o teu reino foi tomado das tuas mãos e será dado aos medos e aos persas. Crianças, tudo aquilo assustou o rei Belsazar, porque ele viu que era uma mensagem muito dura vinda da parte de Deus. O seu reino seria tomado, ele ia perder o reino que ele herdou do seu pai, o rei Nabucodonosor. Ah, crianças, mas mesmo com todo aquele medo, com toda aquela tristeza que ele sentiu, ele presenteou Daniel com as coisas que ele tinha prometido. Não que Daniel precisasse ou que ele quisesse alguma coisa, porque tudo que ele recebeu e tudo que ele decifrou naquela noite foi dado pelo próprio Deus. Ele não merecia nada, porque foi Deus que deu a interpretação daquelas escrituras a Daniel. Mas mesmo assim, mesmo sem ele querer, o rei Belsazar
presenteou Daniel com aqueles bens, com aquelas roupas novas. E sabe, crianças, eu acredito que ainda passou pela mente do rei Belsazar que o seu julgamento fosse demorar para aquilo acontecer. Mas naquela mesma noite, a Babilônia foi invadida pelos medos, pelos persas. Toda a família real foi aniquilada. O juízo de Deus chegou sobre Belsazar por conta da desobediência dele, porque ele fez algo que não agradava a Deus, e aquilo era um pecado muito grande. E assim os medos e os persas, eles agora começaram a dominar a Babilônia. Ah, crianças, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, a gente perde muito das coisas que vêm da parte dele. Mas para o pecado tem uma solução. E sabe que solução é essa? Olha só. O nosso Jesus, que ele fez parte do plano perfeito de Deus, para que todos nós pudéssemos novamente nos reconectar com o Pai, com o Criador. E Jesus, ele veio para que eu e você, pudéssemos ser livres. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós creiamos no sacrifício que Jesus ele fez na cruz por nós. Olha só, Jesus ele derramou todo o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade de confessá-lo como nosso Salvador e nos arrepender de tudo aquilo que fazemos, pensamos, vemos, que falamos que não agrada a Deus. E é por conta de Jesus, que fez parte do plano de Deus para nos salvar, que hoje nós podemos ser considerados uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, olha só, nós somos salvos, porque todo o nosso pecado, Jesus ele lava através do sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos, os nossos pecados perdoados e os nossos nomes escritos no livro da vida. Sim, o livro que está lá no céu, que será aberto no dia do julgamento, e o nosso nome estará lá, escrito no livro da vida. E nós recebemos uma vida nova em Cristo Jesus. É muito importante a gente confessar os nossos pecados. É muito importante a gente deixar de pecar, abandonar a vida de pecado e receber Jesus como nosso Salvador. Sabe por quê? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a agir diferente. A gente tem vontade de ler mais a Bíblia, a gente tem vontade de ir mais à igreja. E sabe uma coisa que é muito importante quando a gente muda? A gente, ama e perdoa aqueles que fazem alguma coisa para nos machucar. O nosso coração, ele muda diferente, porque agora Jesus, ele entra no nosso coração e muda tudo na nossa vida. E olha só, a gente também sente muita vontade de louvar e de orar, de falar com Deus, de estar sempre pertinho dele. E para aqueles que se arrependem, que fazem tudo diferente, nós temos um lugar muito especial que está sendo preparado para a gente. É um lugar santo, é a casa de Deus, onde Ele está preparando para nós mansões. É um lugar incrível, que é o céu, onde as ruas lá, são de ouro. Crianças, você já pensou em andar em ruas de ouro? Aqui na Terra, a gente não vê isso. Por mais lindo que seja o lugar, não tem ruas de ouro, mas lá no céu está sendo preparado tudo isso para a gente. Mas só entra os salvos. É necessário que a gente reconheça Jesus como nosso Salvador, para que nós possamos ser salvos e ter a vida eterna com Deus. Então, neste momento, se você, papai, mamãe ou até mesmo uma criança que esteja nos ouvindo, ainda não fez a melhor decisão da sua vida, nesta manhã, Jesus ele está te dando essa oportunidade maravilhosa de recebê-lo no seu coração.
Então você pode fechar os seus olhinhos e vamos orar junto comigo, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida. Feche os olhinhos, vamos orar comigo? Senhor Jesus, neste momento eu te apresento esta vida, que está te reconhecendo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Escreva o seu nome no livro da vida que está aí no céu, para que no grandioso dia do arrebatamento nós possamos nos encontrar nas mansões celestiais e ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Apaga os nossos pecados, Jesus. Apaga os pecados dessas pessoas que estão te confessando como Salvador neste dia. Em nome de Jesus. Amém!